Oi, pessoal! Tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um vídeo no Corretor Conteúdo e é um vídeo que foi muito pedido por vocês e é muito importante, né? Que vai falar aí de como se sair bem na primeira experiência como corretor de imóveis. Você que está iniciando o curso ou você que pretende também aí iniciar, né? Acho que cabe para os dois públicos. Como que você se sai bem na sua primeira experiência? E quando a gente fala em primeira experiência enquanto corretor de imóveis, acho que a gente tem que pensar assim, mesmo que você venha atuando, né, de forma irregular, o que a gente sabe que hoje no mercado acontece, existe a parte que você deixa de ser irregular e passa a frequentar o curso e já tirou a sua carteirinha do Cresci. Então, esse primeiro momento é muito importante. É por isso que aqui, junto com o IBREP e no Corretor Conteúdo, a gente fala sempre toda a necessidade que você tem de estar dentro da legalidade, aquilo que você faz para poder atuar com responsabilidade, corretamente, e para que você não tenha nenhum problema aí dentro da sua profissão. Eu vou até pedir já para vocês deixarem o seu like, ativar a notificação, ficar aqui por dentro do nosso canal, porque sempre tem muito conteúdo novo para vocês, tem aula ao vivo, né? Inclusive essa aula aqui é uma introdução que a gente vai ter para uma aula de quinta-feira, dia 15, que tem um aulão ao vivo comigo para a gente falar e aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo. Mas agora a gente vai direto aí já para o conteúdo com os slides que eu vou colocar aqui para vocês. Bom, agora que eu tô aqui no cantinho da tela, a gente vai trocar uma ideia então sobre como você faz para se sair bem nessa sua primeira experiência como corretor de imóveis. Eu entendo que a sua primeira experiência como corretor de imóveis, ela começa quando você inicia, né, os seus estudos no curso de TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Muita gente entende que é quando você começa o estágio, e outras pessoas vão entender que é quando você pega essa carteirinha definitiva do Cresci e paga a sua anuidade. Mas a gente precisa entender assim, que para você chegar, né, na prática, na excelência e na atuação, existe todo um caminho que vem antes. Quando a gente começa os estudos no TTI, tem toda a primeira experiência, o primeiro contato com a teoria, com aquilo que os estudiosos, que as pesquisas vão falar sobre o que o corretor precisa saber. Porcentagem, como se expressar e comunicar melhor, as leis, parte do direito, a parte de como você lida com as pessoas, o marketing que você faz. Então, tem toda essa parte teórica que é o primeiro contato. A primeira prática é o estágio, que você ouviu muito de muita gente que atua no mercado, mas você chega no que a gente tem de estágio. E a primeira grande decisão do estudante é escolher um orientador. E eu digo para vocês que nessa profissão do corretor de imóveis, a gente tem muita liberdade para escolher o nosso orientador, porque diferente de outros cursos que você precisa atuar numa escola específica, num hospital específico, né? Dentro dessa área que é um curso técnico, você escolhe. E as duas saídas, opções que vocês têm para fazer o estágio são: ou você vai fazer com uma imobiliária ou com um corretor autônomo, tá? A implicação legislativa é a mesma. O que muda realmente é um pouco da preferência, né? E no estágio é muito legal você já ter uma ideia de qual é o nicho que você quer atuar. Você quer atuar no nicho popular, aluguel, imobiliária de bairro, alto padrão, grandes construtoras, Minha Casa Minha Vida. Essa ideia de você ter uma definição do porquê eu estou fazendo o curso técnico em transações imobiliárias vem e te mostra uma possibilidade que você tem para escolher um orientador. Então, quando você tem imobiliária, você tem um nicho, uma cartela maior, às vezes, de imóveis e de opções. Porque muitas vezes dentro de uma mesma imobiliária, você tem imóveis de vários nichos, né? Tanto do alto padrão, ao imóvel usado, a um popular. Quando você faz com um corretor autônomo, você tem que observar também qual é o tipo de atuação daquele corretor para escolher, desde que ele esteja claro, com Cresci ativo, isso é muito importante, tá? Então a gente pensa assim, para que a minha primeira experiência como corretor de imóveis, né, nesse mercado tão diversificado, tá? Então, com tantas possibilidades, primeira é a minha grande decisão. Eu, enquanto pessoa que faria um estágio, preciso, porque é um estágio curricular, preciso entregar um relatório, e mais do que isso, porque relatório é apenas um processo que eu tenho para fazer
e entregar depois para a escola, né? Mas o que aquele estágio significa para mim? Porque esse estágio é o seu primeiro momento. Você não vai vender, não vai assinar, mas é a primeira vez que você acompanha uma venda. É a sua primeira venda enquanto estudante, né? É o momento que você vai observar e perceber até se a postura daquele corretor, daquela imobiliária, é a maneira como você quer seguir no início, até você desenvolver o seu método, se te agrada, se não te agrada, se você já aponta algo que cresce assim, né, brilha os olhos, ou algo que você aponta, opa, talvez não é a mesma personalidade que eu tenha para atuar naquele ponto ali. Então eu vejo que parar e entender como você vai escolher o seu orientador é uma decisão que já tem que vir nichada aí, de acordo com aquilo que você gosta ou pretende atuar, tá? O dia a dia do estagiário é algo também bem decisivo. Primeiramente, a quantidade de horas que você dispõe ali. Segundo, as pessoas que você vai se relacionar. Os meios que você vai utilizar. O quanto você vai fazer do seu orientador, de fato, alguém que te oriente, né? O quanto você vai questioná-lo, o quanto você vai entender a metodologia. Tem muita gente que acredita que o estágio é você sentar na imobiliária às 6 horas diárias e só observar o que acontece. Mas, aí eu pergunto, né? Trago para vocês de volta, enquanto estudantes aqui. Você quer ser um corretor que observa e o cliente só vem, né? Caiu e aconteceu, virou meu cliente? Ou você quer ser um corretor ativo, né? Que consegue captar esse cliente? Então, as suas escolhas enquanto experiência da correção de moda, ser corretor de imóveis, perdão, já começam nessas pequenas escolhas que você faz, né? Então, o corretor, para ter o resultado, só vai ter baseado numa ação, né? Então, entendi qual é o meu nicho, consegui aquele estágio, fazer com meu amigo, porque eu admiro muito o trabalho dele, e ele é corretor de imóveis, tá tudo certo. Vou fazer uma imobiliária, que vai me dar mais experiências, mais diversidade, tudo certo também. Vou atuar como, né? Vou fazer desse período um dia a dia proveitoso. Paralelamente a tudo isso, vocês vão me perguntar sempre, né? A carteirinha de estágio, ela é obrigatória? A carteirinha de estágio te permite estagiar com regularidade legislativa. Então, sim, né? A gente sempre indica que vocês façam a carteirinha de estágio, que vocês vão ao Cresci, paguem a taxa e fiquem com a carteirinha. Isso previne todo mundo, né, em relação à fiscalização e fazer o certo, né? A gente está aqui num mundo bem concorrido imobiliário, fazer o certo sempre vai te trazer vantagem, né? Então, ter a carteirinha te dá mais permissão, flexibilidade e é o certo via a legislação. Então, é muito importante, claro, que vocês façam, tá? Já faz parte aí da sua primeira experiência estar regular com a carteirinha de estagiário. Planejamento e responsabilidade. O que significam essas palavras dentro da vida aí, dos seus primeiros momentos dentro da corretagem, tá? Planejamento, porque você tem que saber onde você está atuando, quem te orienta, seus horários e como você vai do primeiro ao último dia. Responsabilidade é você fazer corretamente aquilo que precisa ser feito, dentro dos horários, dentro da regularidade fiscal, dentro da regularidade legislativa, né? Se o estagiário ele não pode vender, isso é muito importante. Então, você atuar com responsabilidade para que você tenha desde o início, como dizer, né? Colocar esse respaldo em você de que você atua corretamente dentro desse universo de imóveis. E claro, né? Quando a gente faz o estágio, é sempre importante uma coisa chamada feedback. O que seria o feedback? Você trocar uma ideia com o seu orientador do que ele percebeu que você tem dificuldade, ou daquilo também que ele percebeu que é o seu ponto forte, tá? A gente tem falhas, a gente tem conteúdos que vindo do TTI podem ter ficado aí um pouco mais defasados, algo que vocês não aprofundaram tanto, ou algo que existe uma dificuldade mesmo no ensino, uma dificuldade naquele aprendizado. A gente não é bom em todas as áreas do conhecimento, né? Então sempre tem aquele reforço que é necessário fazer, paralelamente. O que você é muito bom? Você é muito bom para fazer um contrato? Ou você é muito bom para falar com o cliente? Ou você é muito bom para fazer um post de rede social?
o marketing, as pessoas, a psicologia, ou os seus cálculos são sempre corretos, tá? Então tenha o feedback, peça um feedback ao seu orientador, para que nessa primeira experiência você já entenda também seus pontos fortes e também aquilo que você precisa reforçar. Pouca gente olha para sua experiência como, um momento que eu vou me avaliar. É o momento para você se avaliar, tá? Então não use só, mas eu tô começando, eu posso errar. Pode, mas entenda o que você erra para que você possa melhorar. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, que eu acho que a curiosidade e a proatividade, elas vêm juntos, né? Porque eu vejo alguém fazendo algo e eu não conheço aquilo, eu preciso ser curioso. Perguntar por que aquela ação, por que não a outra, de onde veio, como é feito. Então, ser curioso te torna proativo, porque na hora que você quer saber como algo é feito ou por que é feito, você se torna um questionador nato. E questionando, você se torna proativo quando a necessidade aparece, porque você vai saber agir, tá? Então, iniciar no mercado de trabalho da corretagem de imóveis, tem aí os seus caminhos e é muito importante a gente dar alguns focos. Então, assim, gente, claro que é uma pontinha do iceberg e é aí o comecinho daquilo que vai, né, começar a proporcionar a sua carreira, que é como você vai sair bem, cada vez melhor, mas é o começo, tá? E para a gente trocar mais ideias, tirar dúvidas, né? E vocês podem vir com qualquer dúvida, tá? De qualquer conteúdo, de tudo. A gente se encontra para você que é aluno IBREP, tá? Para quem é aluno IBREP, quinta-feira, dia 15, tá? A partir das 19 horas. Vou estar lá com vocês, eu, nossa monitora também. Então, aula fechada, aula exclusiva para alunos IBREP. E eu espero vocês lá. A gente vai falar de carreira, a gente vai falar de estágio, a gente vai falar de como atuar com mais desenvoltura, né? Como ter menos ansiedade, como se portar, tudo que você quiser saber aí sobre como você inicia nesse mundo, nesse mercado, a gente vai estar lá te esperando, vai ser uma aula show de bola, então anota aí, coloca na agenda que eu te espero, um beijo grande e não esquece de acompanhar todo o conteúdo que aparece aqui no Corretor Conteúdo. Tchau, tchau!